texto básico da nossa lição está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, lá no capítulo 5, verso 17. É a segunda lição, tá, irmãos? Segunda lição, chama-se Ministério de Oração, parte 1. Na revista, página 6. Orai sem cessar. Esta é a palavra de Paulo, né, à igreja de Tessalônica. Entre as várias recomendações ali no capítulo 5, ele fala à igreja: orai sem cessar. Todo esse texto das recomendações ali de Paulo é muito, muito bonito, porque ele fala assim: alegrai-vos sempre, né? E nós sabemos que a vida de Paulo não foi, né, nenhuma tranquilidade, mas mesmo assim ele falava que em Deus ele encontrava a motivação para sorrir mesmo em meio aos grandes desafios, mesmo em meio às grandes tribulações. Ainda assim ele podia sorrir, porque ele tinha encontrado em Deus a sua salvação, né? Em Deus a sua salvação. E hoje nós vamos falar aqui sobre oração, né? E podemos dizer, né, que há alguns mistérios do nosso relacionamento com Deus, né? E se de um lado a oração é uma coisa muito simples, né, que pode ser comparada aí à imagem de uma criança, né, quando chega para o pai e pede para comprar doce, né? Por outro lado também, ela é bem complicada, né? Porque em muitas ocasiões não sabemos o que é melhor para nós. E a gente às vezes fica martelando, né? Pedindo ao Senhor: Senhor, oh Deus, preciso disso. Senhor, faz esse milagre na minha vida, Senhor, né? E aí surge então a soberania de Deus, a soberania do Senhor, a soberania do Pai, né? Eu me lembro que eu sou novo, vocês podem olhar para mim assim, é que eu fiquei com os cabelos brancos muito cedo, mas eu sou muito novo. E há uns 40 anos atrás, eu estava passando por um momento muito difícil, né, com acontecimentos na minha vida, e eu me lembro que uma irmãzinha me mandou um cartão em que ela escreveu: nada está fora do alcance da oração. Nada está fora do alcance da oração. Aí ela completou embaixo: exceto o que está fora da vontade de Deus. Exceto o que está fora da vontade de Deus. E eu estava assim, pedindo ao Senhor, assim, né, para Ele resolver aquela dificuldade, e realmente aquela palavra veio assim e falou: oh, não, Pai, e agora? E Deus tem sempre uma resposta. Deus, Ele nunca vai ficar sem te dar uma resposta. Então, existem 3 possibilidades da resposta de Deus. Isso nós sabemos, né? Primeira, quando Ele fala sim, e aí nós ficamos felizes, agradecidos. Eu vou testemunhar na igreja, né? Mas também tem aquela que Ele diz não, né? Isso não é o melhor para você. Isso não é o melhor para você. Aí a gente aceita e fala: Senhor, o Senhor é soberano, Pai. O Senhor é... E eu tenho certeza que, com certeza, não seria o melhor para mim. Mas aquela terceira possibilidade não é fácil, não é verdade? É quando Deus diz para você: espera, calma, calma, compadre, calma. Aí a gente fica naquela expectativa, aí a gente se sente assim um pouco frustrado, desanimado. Mas Deus não responde logo.
né, nós não podemos perder a esperança, porque Deus tem algo novo para cada um de nós, para os seus filhos, né? Não perca a esperança. Se você está esperando uma resposta de Deus, confia nele, porque Jesus mesmo disse, né, buscai ao Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, todas. Então creia, Deus tem uma resposta para você, e se Ele está esperando é porque Ele está te tratando, te restaurando, te curando, né? Mas no momento certo, a resposta virá. Se nós aumentarmos a nossa intimidade, o nosso conhecimento, né, a nossa comunhão com Deus, nós vamos entender mais fácil qual é a vontade do Pai. Então precisamos o quê? Buscar mais ao Senhor, confiar nele, estar na presença dele, né? E o que Paulo diz aqui? Orai sem cessar. Orai sem cessar. E esta é a palavra de Deus. E ele fala, não deixe de orar. Não está tendo a resposta? Não deixe de orar. Está difícil? Não deixe de orar, né? Não deixe de orar. E o pastor Arival, quando escreveu esse texto, ele colocou aqui várias colocações de teólogos, de servos de Deus, né? E Agostinho, ele escreveu assim: a oração genuína e total nada mais é do que amor. A oração genuína e total nada mais é do que amor. Porque você não busca quem você não ama. Você não quer ficar dialogando com aquelas pessoas que você tem muita dificuldade. Mas quando você busca o Senhor, é porque existe uma relação, existe um diálogo, existe algo ali precioso que Deus tem para você. A essência da oração é abrirmos as portas das nossas vidas para Jesus Cristo. Jesus disse, né, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lá em Apocalipse. Então, cremos que Deus, Ele quer ter esse acesso às nossas vidas. Importa de nós o abrirmos, darmos o espaço necessário para que Deus esteja agindo e cuidando de nós, e nos tratando, e através de nós, daqueles a quem amamos ou a quem a Ele recorremos pedindo. Então, orar é pedir a Deus que entre na nossa vida, que entre na nossa condição humana, né? E que nós possamos crer naquele Deus a quem a gente busca, aquele Deus a quem um dia nós aceitamos. Esta semana eu estava ouvindo, alguém me mandou um texto de um pastor. Ele estava dizendo o seguinte: eu cheguei na igreja, pastor novo na igreja, e tinha um senhor lá, cuidando da igreja. E aquele senhor me procurou e falou: eu tenho, pastor, as chaves da igreja, tudo aqui tem a chave de tudo, tá? E eu cuido aqui da limpeza da igreja. Acendeu a luz amarela na cabeça do pastor. Opa, eu já tenho tido tantos casos aí de pessoas que vão na justiça. Ai, meu Deus, e esse homem aí? E a igreja está passando por dificuldade, o que nós vamos fazer? E ele contando toda essa passagem, ele fala que aquele homem chegava de manhã, limpava toda a igreja, assim com o maior carinho, a sala pastoral, o altar, limpava tudo. E um dia aquele moço chegou e falou assim: pastor, eu preciso pedir para o senhor, eu preciso ir ao médico, eu não consegui remarcar, e vai ter que ser aqui no horário que eu venho aqui trabalhar.
O pastor falou, mas meu irmão, você não recebe nada, você não tem que pedir nada. A igreja não te paga pelo seu serviço. Você não é um empregado formal. Ele falou, não, pastor, mas o meu compromisso é com Deus aqui, então eu posso ir? Ele falou, claro, meu irmão. E depois do médico, voltou, o pastor perguntou, eu falei, não, está tudo bem, está tudo ótimo. E ele agradeceu, falou, obrigado por ter me liberado. E o pastor ficava assim, meu Deus, que homem é esse, né? Será que ele não vai me dar trabalho depois? E um dia lá acontece daquele funcionário da igreja chegar atrasado. Ele chegou atrasado. E o pastor chegou na igreja por volta de umas 8 horas, mesmo assim ele já estava lá. E ele estava limpando um banco ajoelhado assim, e orando em voz alta, Senhor, abençoa a vida do pastor, me perdoa por ter chegado atrasado, abençoa a vida do pastor, que a palavra dele seja uma palavra que venha trazer cura, libertação, uma palavra que venha trazer milagre na vida das pessoas, que haja salvação na vida das pessoas, assim como o Senhor me salvou um dia e teve misericórdia, porque eu estava perdida, minha família perdida, e hoje o Senhor me deu a salvação, assim como eu sou feliz, eu quero ver as pessoas felizes. O pastor saiu de canto, foi chorar lá no fundo, e ele falou, Deus, eu preciso dessa fé, Pai. Eu preciso dessa fé. Eu preciso desse compromisso. E eu estou morrendo de vergonha, porque eu estava achando que o homem ia na justiça. Essa é uma vida de oração, né? Uma vida de simplicidade. Né? Nós temos um caso de um senhor que era vigilante noturno, e que chegou e bateu na porta da sala pastoral e falou, pastor, hoje eu vim orar com o senhor. E ele estava na reunião do conselho. Ele falou, pastor, meu irmão, está difícil, não sei o quê, mas eu preciso orar com o senhor. E ele, tá bom, vamos orar. Aí ele foi lá e, ajoelha, pastor. Que? Ajoelha? Vamos orar. E ali ele orou e o pastor caiu em prantos. Ele falou, pai, como o Senhor é maravilhoso. E o Senhor usa as pessoas. Então, irmãos, este é o poder da oração. É o poder de transformação. É o poder de doação. É o poder do Senhor agindo na vida, sabe? Desde aquele mais humilde até daquele mais sábio, que tem mais conhecimento, sabe? Porque Deus age em nós. E quando nós temos essa intimidade com Deus, Deus age de uma maneira transformadora nas nossas vidas. Por isso a oração. Por isso a oração. Então, existe uma outra palavra aqui de um irmão, que ele diz assim, experimentamos a agonia da falta de oração. Orar é mudar, mas nós resistimos às mudanças. Né? Nós resistimos à mudança. Orar é lutar, mas sempre somos vencidos. A preocupação de Satanás é impedir o crente de orar. Ele não tem medo de estudos feitos sem oração, de trabalho feito sem súplicas pela direção divina, ou religião professada sem direção divina. Aliás, Satanás ri da nossa atividade, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Tem um irmão aqui da igreja que me fala, irmão, meu filho lá, ele, toda vez que ele vai dar a palavra na igreja, ele começa já na madrugada, oração, 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 e ali ele passa o dia todo em oração para fazer um estudo de 20 minutos na igreja, meia hora. Aí eu fico abismado, porque como Deus age, e como Deus fala, e como Deus transforma. Este é o poder da oração. Por isso que aqui, vamos ver o nome do irmão que escreveu esse texto.
Trumbull, esse pastor ou teólogo, ele escreveu isso, que quando não existe oração, não existe nada. Você pode falar o texto mais lindo do mundo, a palavra, e ter a retórica, sabe, a retórica de um grande conhecedor, mas sem a ação do Espírito Santo, são palavras que entram e saem da sua mente. E acontece isso quando a gente não está, realmente buscando ao Senhor. Por isso a nossa oração tem que ser constante. E Paulo diz isso, Orai sem cessar. Nem sempre você vai estar com o olho fechado para orar. Nem sempre você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta, mas às vezes é na fila do banco. Às vezes é no banheiro da empresa. E Deus está conosco, onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós estejamos. Aí vem aquela famosa pergunta, mas que é orar? E a Bíblia, ela é uma palavra, é um manual assim tão completo, que ele vai falando através da palavra o que é orar. Por exemplo, Mateus 21, 22 diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então o que é orar? Orar é pedir, orar é perguntar, requerer, é desejar algo e colocar. E Jesus diz para você, e tudo quanto você pedir em oração, crendo, recebereis. Simão, o mágico, era um homem que era muito famoso na sua época. E lá no capítulo 8 de Atos, conta a história de Simão. E fala que ele era um cara que fazia suas magias lá. E através da pregação de Filipe, ele foi para junto dos irmãos cristãos da época. E começou a caminhar junto. Aí quando ele viu aqueles milagres acontecendo e como Deus estava usando aqui, ele falou, meu Deus, se eu conseguir fazer isso daí, aí eu vou estourar. Aí, e o que ele oferece? Ele oferece dinheiro. Como se nós pudéssemos comprar a Deus. E a resposta ali de Paulo foi, você não tem parte não. Você acha que você pode comprar a Deus com dinheiro, mas você não pode. Aí ele ficou com tanto medo que lá no verso 24 ele diz, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Orem. Então, o que é, nesse caso, orar? Orar é implorar, orar é suplicar, orar é rogar ao Senhor quando você está passando por uma dificuldade. O que é orar? Mateus 6 nos fala que é conversar com Deus. Mateus 6 fala que é dialogar. Por isso, Jesus diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Então, orar é dialogar, é conversar com Deus como você conversa com seu pai, com a sua mãe. Orar também é adorar. Orar é prestar homenagem. Orar é você reverenciar aquele que te deu uma nova vida. Reverenciar ao Senhor. E quando João está ali falando com o anjo no livro do Apocalipse, num dado momento ele cai aos pés do anjo para adorá-lo e o anjo fala assim, não faça isso. Eu sou servo como você, e como seus irmãos. Adore a Deus. Adore a Deus. Então você é chamado a adorar ao Senhor. O que é oração? O que é orar?
Orar é adorar ao Senhor, né? Mas orar também é apelar, é indagar. Orar é perguntar, né? Jesus, lá no Evangelho de João, fala: agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais, né? Então, não tenha dúvidas, pergunte ao Senhor. Todas as coisas que você tem no coração, pergunte ao Senhor. Por isso que eu acho que meia hora, quando eu oro na sexta-feira, eu acho meia hora tão pouco, né? É tão pouco porque, Senhor, é muitos nomes, e eu aqui falando e pedindo por cada um deles, e, sabe, quando você começa a conversar com Deus, você vai percebendo que o tempo, ele passa muito rápido, e é como você conversar com um amigo, né? Quando você tem intimidade com Deus, você vai percebendo que você tem que dispensar um tempo maior, né? Afinal, a novela demora 1h30 quase, né? Um filme, uma série, e muitas vezes a gente perde tanto tempo com essas coisas, né? Eu não posso falar que eu perco, porque eu já durmo, né? Nem chega a primeira parte, eu já estou dormindo. É um tal de voltar filme, começa de novo. Será que eu parei aqui? Com Deus, precisamos ter nosso tempo com Deus. Nosso tempo com Deus. Sabe, com Deus, a gente precisa também insistir. Vocês lembram daquela história, daquela parábola que Jesus contou, né? Daquela senhora que pedia ao juiz, né? Que pedia ao juiz que mudasse a sua situação ali, diante do seu adversário. E de tanto ela insistir, aquele homem falou: eu vou conceder essa mulher aí o pedido dela, porque senão ela vai ficar aqui me enchendo, né? E aí Jesus pergunta: e Deus não muito mais, né, estará te concedendo aquilo que você deseja? Então bata, insista, né? Lá no texto de Mateus 7, versículo 7, diz: peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre, né? Mas existe também a oração por intercessão. Você orar pelas pessoas, você interceder por alguém, você voltar-se para aquele que está passando por uma luta e você poder orar por aquela pessoa. Não existe prazer maior do que Deus te usar para abençoar a vida das pessoas. E é isso que você tem sido chamado. Por isso que eu achei que essa lição de hoje tinha que ser dada pelos nossos intercessores lá, que cuidam lá do... Não, intercessor eu também sou. Mas para aqueles que estão na direção, na liderança, né? Porque eles estão tendo assim uma experiência muito grande nessa área de intercessão, né? Aqui tanto local como presbiterial, né? O nacional, né? Mas tá bom, estou aqui, vamos lá, né? O que Paulo fala sobre isso? Na carta aos Romanos ele diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. O Espírito intercede por você. E através de você, a bênção chega na vida daqueles por quem você ora. Estão aí muitos exemplos disso, né? Muitos exemplos disso. E ele continua dizendo aqui, Paulo: e aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Verso 27, lá do capítulo 8 de Romanos. Então, meus irmãos, nós somos chamados. E aqui está o roteiro. Se você queria saber, né, o que é orar? Orar é isso. É interceder, é buscar, é clamar, é suplicar, né? Orar é dialogar com o seu Pai, com o seu Deus, né?
E a Bíblia também fala outras coisas, né? Aí você pergunta, mas como é esse negócio de orar, né? E não é só nós, não, né? Às vezes a gente fica em dúvidas. Quem não tem dúvidas, né? Imaginem, irmãos, os discípulos, né? E eles estavam lá com Jesus, né? E alguém cria coragem, chega lá, ensina-nos a orar, né? E através da Bíblia, nós encontramos a resposta. Através da Bíblia, nós encontramos qual é a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? E João 15,7 fala, Hebreus 11,6, diz assim: ore com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ore com contrição, ore na presença de Deus, se colocando ali, reconhecendo Ele como o seu Rei, o seu Senhor, né? Isaías, lá no capítulo 57, ele diz assim: alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Eu dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Aos de coração arrependido. Então, Deus olha para todos, mas Ele olha, sim, com muito carinho para o humilde. Deus olha pelas nossas vidas. E também oramos diretamente a Deus, ou a Jesus Cristo. Diretamente a Deus ou a Jesus Cristo, né? Jesus, quando lá no capítulo 23 de Lucas, aquele que estava ali na cruz ao lado de Jesus, ele fala, né? Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Sabe, você tem a Jesus Cristo como seu caminho, seu intercessor. Confie nele, porque ele está cuidando de você. Sabe, como orar? Com perdão, perdoando, né? E Jesus diz, né, lá em Mateus, no capítulo 5, se você estiver apresentando uma oferta no altar e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, reconcilie-se com a pessoa, e aí você apresenta a sua oferta, né? Pedro, né, existe muito disso, né? Eu acho que na casa de vocês não. Se eu falar, a minha mulher está ali, eu acho melhor não falar que lá em casa às vezes tem, mas tem sim. Pedro fala assim lá no capítulo 3: vocês, maridos, honrem a sua esposa, seja compreensível no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Você quer orar bonitinho? Trata bem lá a esposa. Aí Deus vai ouvir a sua oração. Oh, meu Deus, não posso nem brigar em casa mais, né? Mas não pode mesmo. Não pode. Mas como orar? Orar com o perdão dos outros. Orar em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Jesus, que ele disse: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Paulo, falando aos Efésios, ele diz: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo Espírito Santo. Efésios 2:18. E aí Jesus fala com os discípulos ali, a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso.
a oração dominical. E a oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, tua é a glória para sempre. Então, qual a nossa posição diante dessa oração? Por isso que fala que essa oração ela é completa, né? Porque a nossa posição é posição de filhos quando a gente se refere a Deus como Pai Nosso. Pai Nosso. A nossa posição é de adorador quando nós falamos santificado, Senhor, seja o seu nome. Quando nós falamos venha o teu reino. E quem tem um reino é o rei. Por isso nós somos súditos do Senhor nosso Deus, né? A nossa dependência de Deus, somos dependentes em tudo, em todas as coisas do nosso Deus. Por isso nós falamos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque nós somos dependentes do Pai, né? Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Então a nossa posição é posição de pecadores, quando nós falamos e pedimos ao Senhor para nos perdoar, né? E nos sentimos fracos muitas vezes, espiritualmente, e pedimos para o Senhor: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração assim que fala sobre tudo, né? Ela é completa, por isso é uma oração universal, né? Aí, a terceira pergunta do texto é: mas por quê? Por que orar? Deus já me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe que eu sou fiel, eu sou humilde, eu sou tranquilo. Bom, se Deus já conhece as minhas necessidades, eu não vou ficar amolando Deus aí com detalhes insignificantes, né, da minha vida particular. Está errado, né? Ah, mas existem questões muito maiores no mundo, questões aí mundiais. Eu acho que Deus deve estar mais preocupado lá com a Síria, né, com a Croácia, né? Deus olha para cada um. Deus olha para cada um de nós, né? Deus deseja falar com você, Deus deseja dialogar, Deus tem um interesse por cada um de nós. Da mesma forma que olhamos para os nossos filhos, né, com os detalhes do dia a dia, né, uma das músicas que eu acho assim, muito bonita, às vezes a pessoa olha e fala assim: ih, Marcos, você está com conversa, com coisa. Mas não é. Essa música eu acho ela tão bonita. Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, irmãos. Das muitas coisas do meu tempo de criança, eu guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se juntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, e todo dia, o ano inteiro, eles trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. Essa música se chama Utopia. E a do Padre Zezinho. Esse é o cuidado de Deus pela sua vida. Um a um, Deus afaga, porque Ele olha para nós com um sentido individual de pessoa humana, de pessoa que olha para o seu pai com amor, e que é um grande prazer ver o pai chegar em casa. E essa música, ela continua falando, e fala que um lá pegava o violão, e o pai ia tocar violão, era todo desafinado, mas
aquilo era sagrado. Eles cantarem, eles se divertirem, eles estarem juntos. Deus tem isso para fazer conosco. E Ele quer fazer isso conosco. Então, por que devemos orar? Porque Deus tem interesse por nós. Deus quer cuidar de nós, né? Deus deseja ouvir de nós aqueles menores detalhes da nossa vida. Deus quer falar conosco, né? Mas por que devemos orar? Porque é mandamento divino. Porque a verdadeira oração, ela exige temor a Deus. A oração revela e produz humildade nas nossas vidas. A oração nos convence de que aquilo que recebemos veio da mão do Pai. Tudo que recebemos vem das mãos de Deus, gerando em nós a gratidão. Através da oração, descansamos e descobrimos os tesouros de Deus. Os tesouros de Deus. A oração libera as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A oração libera as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, por quê? Por que nós devemos orar? Porque Deus quer falar conosco. Porque Deus está conosco em cada dia das nossas vidas, né? E aí depois, na parte 4, só lembrando os irmãos que, se quiserem fazer um estudo bem aprofundado, aqui, cada desses itens que eu falei, na Bíblia, existe lá o verso indicado que vai te mostrar, né, o que está escrito lá. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, a oração libera as bênçãos de Deus. João 15:7. João 15:7. Diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso porque a oração libera as bênçãos de Deus, né? O Salmo 37, ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Por isso confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Então, quando você ora, você descansa. Por que orar? Porque quando você ora, você coloca as suas lutas no altar. Você para de carregar nas suas costas as suas lutas e dificuldades. Quantas noites você já virou a noite sem dormir pensando em algum problema? Deus, Ele quer tratar de nós. Então, coloque nas mãos de Deus as suas dificuldades. E Deus estará tratando do seu coração. E Ele te dará a resposta que você tem pedido tanto, né? A oração, ela produz e ela revela em nós humildade, né? Humildade. Vocês lembram daquela história, daquele texto bíblico lá em Deuteronômio, conta que Moisés estava lá e Deus deu a ele, lá no capítulo 9, as tábuas da lei. Ele passou 40 dias e 40 noites ali, orando, jejuando, e recebeu, o Senhor entregou nas mãos dele, né, as pedras, as tábuas de pedra, né? E quando ele desce, o que ele vê? O povo tinha construído um bezerro de ouro. E o verso 17 diz: então eu peguei as 2 tábuas de pedra e joguei no chão e despedacei-as diante de vocês. E aí ele se prostra diante do Senhor novamente, mais 40 dias e 40 noites.
E ali, ele teve muito medo, diz o verso 29. Tive muito medo por causa da ira do Senhor, ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mas mais uma vez o Senhor me ouviu. Mais uma vez o Senhor me ouviu. Por quê? Porque o coração de Moisés, apesar de irado, ele era humilde na presença do Senhor. E ele pedia a Deus e Deus ouvia a sua oração. Nós precisamos de humildade. Nós precisamos sermos humildes diante do Pai. Por isso, Deus pede a cada um de nós um coração contrito. Um coração contrito. A parte 4 fala sobre o ministério de oração na igreja local. Nós temos aqui, né, o nosso trabalho. Depois, se os irmãos quiserem ler aqui, poderão ver ele diz como desenvolver um programa, né, sistemático de oração. Os irmãos poderão ver aqui. Né. Concluindo, o texto diz, Samuel Coleridge, ele diz assim: a oração é uma demonstração de amor. Ora bem, quem ama bem. Quem ama, ora. Se você ama o Senhor, você quer ter uma relação com Ele. Se amamos, oramos. E se não oramos, é porque não amamos. Então, precisamos urgentemente de oração para que o amor seja derramado por Deus em nossos corações. Em nossos corações. A crise da oração é a crise da afetividade. Quando você não deseja mais conversar com alguém, o afeto vai se esfriando, o amor se esfria. Assim também é com Deus. Se você quer ter um relacionamento íntimo com o Pai, não pare de orar. Não pare de orar. Busque o Senhor em oração. A crise da oração é a crise da afetividade. John Nicholas Grow escreveu assim: é o coração que ora, é a voz do coração de Deus. É o coração que ora, é a voz do coração que Deus ouve, e é ao coração que Ele responde. Então, creia, ore, e Deus lhe dará a resposta. Busque, tenha perseverança, e Deus falará com você. Amém? Que Deus nos abençoe. A semana que vem tem a segunda parte desse estudo, e com certeza será bênção nas nossas vidas. Será bênção nas nossas vidas. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque muitas vezes nós lemos e estudamos, mas é aqui que o Senhor abre as nossas mentes. É aqui, ao ler e ao falar da tua palavra, que nós vemos o quanto o Senhor quer falar conosco e vai nos despertando, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque dia a dia ela vai falando conosco, nos mudando, nos transformando. Ó Deus querido, tem misericórdia, ó Pai, pois somos pecadores, somos falhos, somos humanos. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor caminha conosco, e nos abençoa, e nos abraça, e é a oração que é o nosso meio de falar contigo e ouvir a tua voz. Fala conosco sempre, ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glórias a Deus pela sua vida, que pode estar aqui hoje na escola dominical aprendendo um pouco mais, né? Relatório da escola dominical, dia 2 de abril de 2023. Hoje